uma saudação especial a quem nos acompanha. Muito bom voltar aqui, falar novamente com uma pessoa da nossa sociedade, uma pessoa que se destaca pela sua seriedade e até pelas suas posições com muita firmeza. Eu quero ser rápido para que ela tenha mais espaço para falar durante a nossa conversa. Ao senhor e a senhora que estão nos assistindo, espero que gostem do que nós vamos tratar aqui. Converso hoje com a pediatra Eleonora Broilo e com a vereadora Eleonora Broilo. Muito obrigado por ter vindo e a sua saudação inicial. Bom, quem agradece sou eu, né, Senaíra, a oportunidade de estar aqui falando para esse povo maravilhoso de Farroupilha, em especial a todos os telespectadores da TV Cidade, né? Então, eu, na realidade, é que agradeço essa oportunidade. Muito bom. A gente, nessa nossa conversa, nós vamos fazer uma certa viagem no tempo. Eu gostaria de ouvir da senhora, e eu acho que o nosso telespectador também tem essa curiosidade, se a senhora é farroupilense, onde nasceu, qual foi onde a senhora fez a formação e por que a escolha, na sequência, por que a escolha pela medicina? Bom, eu sou farroupilense, nasci no Hospital São Carlos, com muito orgulho. Meus pais moravam na frente, naquela casa que agora tem a clínica do Dr. Zene. Então, ele era a casa dos meus pais ali, e eu morei em Farroupilha, fiz a minha formação inicial, né? Que naquela época nós tínhamos até o admissão. Depois, acho que tu pegaste essa época também. Ao ginásio. A admissão, depois era o ginásio, depois vinha o terceiro grau, né? Para depois a faculdade. Então, eu fiz essa época toda aqui em Farroupilha, estudei sempre no estadual, né? Sempre estudei no estadual. Minha mãe, inclusive, uma época foi diretora dessa escola. E até os 9 anos de idade, eu morei em Farroupilha. Nesse período, meus pais foram transferidos... Meu pai foi transferido a Porto Alegre, por conta, então, da vinícola rio-grandense, e nós fomos todos morar em Porto Alegre. Estudei lá no Colégio Santa Inês, que era um colégio de irmãs, e um colégio estritamente de meninas. Exclusivamente? Exclusivamente de meninas. Então, eu fiz todo o ginásio lá, fiz a admissão, o ginásio, e fiz o terceiro grau, que era o científico e o clássico. Eu fiz o científico. Depois, eu acabei casando com um farroupilense, que é o Luiz Carlos Broilo, com 19 anos. 19 anos. 19 anos casei com um farroupilense e voltei para cá. Nesse período, então, eu acabei... Depois disso, nós ficamos 1 ano aqui e fomos morar em Garibaldi. Garibaldi foi uma terra que nos acolheu muito bem, né? Eu tenho excelentes lembranças. Meu filho nasceu em Garibaldi, meu filho é garibaldense. Nós moramos 7 anos em Garibaldi. E meu marido, nesse período, foi transferido a Porto Alegre também. Então, fomos morar em Porto Alegre. Já tinha concluído? Não. Começou depois? Não. Aí, como não tinha faculdade de medicina próximo, e eu tinha, então, uma criança pequena nesse período, eu fiz letras.
Muito bom. Em Bento, eu fiz português e inglês, né? Fiz letras em Bento. Aí, quando meu marido foi transferido, então, a Porto Alegre, e nós fomos morar lá, aí eu vi a oportunidade de fazer medicina, que foi uma coisa que eu sempre quis. Sempre gostei, e sempre gostei de pediatria. Eu entrei na faculdade para fazer pediatria. E como foi, então, conciliar criança, marido, com a faculdade de medicina que exige tanto das pessoas? Bem, o meu marido foi um grande entusiasta da minha profissão. Ele me ajudou. Sem ele, eu não teria feito com certeza a faculdade. Desde a época em que eu estudava para o vestibular. Por quê? A gente tem que considerar que eu parei de estudar física, química, biologia, tudo isso, matemática. Eu parei durante mais de 10 anos, né? E tive que retomar tudo praticamente do zero. Então, eu considerando as pessoas que estavam competindo comigo, eu estava em desvantagem muito grande. Grande mesmo. Né? Eu tinha vantagem da idade, que com a idade a gente tem uma serenidade maior, mas eu tinha uma desvantagem muito grande, que era, eu tinha que começar do zero, que eles já estavam em andamento. Então, eu tinha que estudar muito mais. Mas eu passei no primeiro vestibular que eu fiz e passei na URGS, passei na Universidade Federal. E aí, meu marido me ajudou muito, nós tínhamos o Fabiano com 6 para 7 anos, né? Ele me ajudou muito, não só posso agradecer, né? Nós tínhamos uma moça que trabalhava conosco já há muitos anos, que também nos ajudou muito nesse ponto. E eu me dediquei muito, totalmente assim, à minha profissão. Começou lá ou começou aqui o atendimento às crianças, no caso, dentro da sua profissão? Bem, eu me formei, né? Fiz residência durante 3 anos dentro do Hospital de Clínicas. Continuei trabalhando no Clínicas um período de tempo, trabalhei no Hospital Santo Antônio, né? E depois, meu marido manifestou a vontade de voltar para a nossa cidade natal. Que idade tinha o menino? O Fabiano já tinha 17 anos. E qual foi a dificuldade de convencê-lo a voltar para a família? Ele não voltou. A dificuldade, né? Ele não voltou porque ele estava no segundo ano do segundo grau. E ele nem eu queria que ele voltasse. Ele estava terminando o segundo grau e ele queria medicina, eu não ia trazê-lo, né? Ele tinha ele estava num colégio muito bom. E ele já estava lá, ele já estava 9 anos nesse colégio, eu não o traria para cá. Então ele ficou, como eu digo, ele ficou com o apartamento, com a empregada, ficou com tudo lá. Tudo montado. Era tudo montado para ele, né? Ele só tinha que tocar. E aí quando ele concluiu, ele veio a Farroupilha ou continuou lá? Aí ele concluiu, ele fez vestibular, né? Iniciou medicina na URGS também. E quando terminou, ele também manifestou a vontade de voltar para cá e ficar um tempo aqui, trabalhar, etc., antes de fazer residência. Entendi. Aí ele acabou fazendo residência de clínica geral no Hospital Geral em Caxias e depois ele fez mais 2 anos de intensivismo em Porto Alegre, na Santa Casa. Aí se considerou médico preparado. Sim, aí ele fez 4 anos de residência. Muito bem. Quando vocês decidiram voltar para Farroupilha, tinha já emprego garantido, aquela coisa, ou a senhora veio para depois tentar começar efetivamente a trabalhar nessa área?
Quando eu voltei à Farroupilha, eu tinha feito concurso para o Hospital Geral de Caxias e eu tinha passado. Olha. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha passado pro Hospital Geral. Já tinha entrado para a Unimed, aqui, e aí, naquela época, ainda tinha concurso, né, para fazer os plantões da Unimed. Agora não tem mais, mas naquela época tinha concurso, e eu também tinha feito e também tinha passado. Muito bom. Me diz uma coisa, essa profissão, vamos chamar assim, né, que é mais uma missão, tratar com crianças nesta idade principalmente que vocês trabalham, é bastante complicado, bastante difícil, porque cada um que nasce não vem com o manual de instruções embaixo do braço, cada um tem uma reação, aquela coisa toda. Então, continua gostando. E outra pergunta, a medicina preventiva e a medicina curativa, de quando a senhora começou e hoje, como está? Mudou o quê? Bom, tanto clínicas, quanto Santo Antônio, quanto o Hospital Geral, eles têm um cunho terciário. A gente, na realidade, não faz medicina preventiva, né? A gente acaba sempre fazendo a medicina curativa, né? Mas eu posso dizer que nós aprendemos tanto na época em que eu fui aluna, quanto depois, quando eu trabalhei no geral, que eu trabalhava com alunos, né, tanto com alunos, quanto residente, quanto doutorando, que nós procurávamos priorizar sempre a prevenção. Sempre priorizamos a prevenção. E eu acho que, nesse ponto, nós avançamos muito nos últimos anos. Isso é uma política de governo também? A senhora observa isso? Os governos têm esse olhar? É uma política governamental, a prevenção. Ainda bem que entenderam que isso é o principal. Desculpa a interrupção, mas a política de vacina é uma política preventiva. É uma das melhores políticas preventivas que nós temos, é a política de vacinação, né? E é meio recente. A política essa em massa não é muitos anos. Não, ela não tem muitos anos, mas a gente pode dizer que ela vem se somando mesmo há uns 30 anos para cá. Vem somando. Nós vamos passar para o segundo bloco daqui a pouco. Não desligue, não troque de canal, porque temos muito que ouvir ainda da nossa pediatra, Eleonora Broilo, e da nossa vereadora, Eleonora Broilo. Já voltamos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Voltamos com a vereadora Eleonora Broilo, a nossa pediatra Eleonora Broilo, que está aqui conosco para falar mais um pouco sobre tratamento da gurizada, esse pessoal desde o recém-nascido até os 16 anos? Até 19. Até 19 anos, olha até 19 anos. É um bom tempo. Dá para puxar as orelhas durante um bom tempo. Eu já estou atendendo netos, como eu digo, né? São pacientes que nasceram comigo e estão trazendo agora os seus filhos. Isso é muito bom, há uma sequência, né? Uma curiosidade. Devido à crise econômica que se arrasta há algum tempo e está cada vez, pelo que se parece, cada vez deixando menos dinheiro no bolso das pessoas, como é que estão os planos de saúde? A senhora continua atendendo bastante pelo plano de saúde, diminuiu as particulares, como é que está essa relação com esses últimos anos agora? Bom,
nós, de uma maneira geral, a gente nota que a demanda é maior do que a gente consegue atender, né? Isso é um fato. Mas, no contexto geral, existe uma diminuição em relação ao usuário de planos gerais, né? Não vamos citar nome de plano nenhum, porque a gente nota que existe uma diminuição geral. Hoje mesmo houve um casal que disse: olha, doutora, perguntou quando seria uma consulta particular, porque eles estavam deixando do plano porque estava ficando muito caro para eles e eles iam deixar do plano. Então, assim como esses, a gente nota, a gente observa que tem pessoas que realmente está ficando difícil, né? Então, manter os planos. Uma curiosidade que me veio agora. Esses jovens que a senhora falou até os 19 anos, então pegam as transformações principais da vida de uma pessoa, acontece nesse período. Ultimamente, como a senhora atende mais a classe A e B, eu arrisco fazer uma pergunta. Qual é a importância da drogadição nesses jovens que a senhora está atendendo? No consultório eu não vejo isso. Eu não tenho casos de drogadição, né? Não tenho caso de drogadição. Talvez pelo fato de que a grande maioria são crianças, são pacientes, são adolescentes que acompanham desde a mais tenra idade, né? E fazem o acompanhamento muito restrito, né? Fazem aquele acompanhamento no início mensal, depois trimestral, depois semestral, depois anual, e os pais estão sempre em cima e notam qualquer transformação, né? Então, talvez por isso eu não tenha casos. E tem casos que a gente ouve as pessoas comentarem que há muitos casos nessa idade, dos 16, 17 anos, de casos psicológicos, de transtornos de comportamento e coisa. Existe mesmo isso meio seguido ou isso a gente exceções? Vê. Isso tem. Mais do que era antes? Sim, a gente vê muito. O autismo é uma dos transtornos que nós estamos tendo um aumento bem considerável. Olha. Sim. E na realidade, a gente tem acompanhado, assim, já com 2, 3, 4 meses, nós já podemos ter alguma coisa que demonstre o futuro em relação ao autismo. Alguns não, alguns vão manifestar mais tarde. E então isso seria, vamos dizer, uma preocupação. É uma preocupação. Puxa. Vereadora Eleonora Broilo, quando surgiu esta ideia e por quê? A ideia da política, na realidade, a política, eu vou dizer que sempre teve no meu sangue. O meu avô, o pai da minha mãe, foi um dos primeiros vereadores de Farroupilha. E então a política vem no meu sangue. Eu acho que na realidade que eu fui um dos da família do meu avô, acho que fui a única que puxei por ele. Foi a única que puxei por ele. Eu sempre digo que se meu avô tivesse vivo, ele com certeza ficaria feliz. Então a política foi uma coisa que sempre me atraiu muito. E eu entrei na política porque eu queria ajudar o São Carlos. Essa era a minha ideia. Eu queria ajudar a saúde, queria ajudar o São Carlos e eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ser útil de alguma maneira. Eu não queria, além da minha especialidade, além de ser pediatra, eu não queria passar pela vida sem deixar minhas marcas. Então, por isso que
eu resolvi entrar na política. E na primeira vez que tentou, se elegeu. Isso mostra um certo carisma e que as pessoas acreditaram nas suas propostas. Me diz outra coisa. Qual o momento do Hospital São Carlos, a senhora como médica, qual é este momento? É bom? Já foi pior? O que podemos esperar? A pior época do Hospital São Carlos, eu vou definir da seguinte maneira. A pior época do Hospital São Carlos foi a intervenção. Não tenho dúvida. Da atual administração. A intervenção foi a pior época do Hospital São Carlos. Foi um período negro. E agora, com a administração do São Carlos agora, com a ajuda das voluntárias da saúde, com a ajuda da comunidade, com o abraço que todo mundo deu para o São Carlos, nós estamos conseguindo sair desse buraco negro, né? Tá longe de estar bom, mas está muito melhor do que estava, sem dúvida nenhuma. Longo. A gente pode ver uma luz no final do túnel. Muito bem. E voltando, eu quis fazer essa pergunta para não deixar passar, porque de repente nosso tempo se esgota e a gente não fala sobre isso. Mas voltando à Câmara de Vereadores, como é que a senhora já está em primeiro mandato ainda, mas já tem uma certa experiência lá dentro, como é que a senhora vê os seus colegas, esta atual, como é que a gente chama, esse mandato que a senhora está desempenhando como vereadora, estão produzindo, podia ser melhor? Como é que a senhora avalia, agora como presidente professor, um jovem como presidente esse ano, o que está acontecendo em Farroupilha? Bem, eu tive a sorte de ter como colegas de bancada, né, pessoas como o Arielson Arcego, eu estou falando do pessoal mais antigo, tá. Né? O Arielson e o Zé Mário, que são pessoas que já têm uma cancha muito grande, né? Isso conta. Então, e o Arielson entende muito, então puderam nos ensinar. Tive sorte de ter colegas como o Jonas, que entende muito de finanças, e como o Sense, que são pessoas íntegras, né? Então, eu, dentro da minha bancada, eu acho que eu tive muita sorte. Tive a sorte de ter o PP, né, o Partido Progressista, como nosso aliado, né, que são pessoas maravilhosas também, né, o Tadeu e o Kiko. Nós começamos de maneira muito beligerante. Passou essa impressão. Né? Foi iniciar de maneira muito beligerante a parte de cá e a parte de lá, né? Claro, eu acredito que isso aí venha, obviamente, eles não me conheciam, e isso venha já de pressuposto, né? Eu acho que com o tempo aprenderam a me conhecer, eu acho que as coisas melhoraram muito. Houve uma melhora muito grande. Aprenderam a ter respeito, né, que no início não havia. No início não havia o mínimo respeito, não de todos, mas de alguns elementos da situação. Mas eu acho que o tempo é o melhor amigo ou inimigo. Sim. Né? O tempo é o melhor amigo ou inimigo. Então, eu acho que eles foram aprendendo a me conhecer, foram aprendendo também que eu sou uma pedrinha dura de roer, né? E com isso, eu acho que a gente está convivendo uma forma melhor agora, a gente está convivendo numa harmonia maior, num respeito com certeza maior. E a cidade, o município só tem a ganhar com isso,
que a gente percebe já pessoas não com experiência política, mas com experiência de vida que podem contribuir através do Legislativo para que a gente tenha um município cada vez melhor, com esse entendimento que eu acho que é necessário. Com certeza. Eu acho que todo farroupilense espera um desempenho equilibrado. Oposição não significa inimigo. Não necessariamente, né? Não necessariamente significa isso. A oposição apenas tem a obrigação de estar atenta para tudo que está acontecendo. E é como isso é uma coisa que eu sempre digo. O que está certo, nós temos que apontar. O que está errado também. E a situação tem que aceitar isso aí, porque é o nosso papel. Como é que a senhora vê, para nós concluir a nossa conversa, o Observatório Social que foi instalado em Farroupilha? O Observatório Social é uma excelente, eu não posso dizer aquisição porque não é uma aquisição, mas é uma ferramenta excelente que foi criada e o município de Farroupilha só tem a ganhar com isso. Eu perguntei porque eu acompanho as instalações dos observatórios sociais no Brasil desde 2006. Eu, inclusive, uma vez sugeri que viesse Farroupilha e eu fui barrado, então nunca mais falei no assunto. Mas eu vejo como uma ferramenta muito importante, inclusive auxílio ao Legislativo. Com certeza. Então, auxílio ao Legislativo e ao Executivo, né? Eu disse, se um dia eu sonhasse por algum detalhe que eu tivesse a graça de ser prefeito de uma cidade, e a primeira coisa que eu implantaria seria o observatório. Que aí eu tenho um aval para o meu governo. Com certeza. Mas deixa a senhora com a sua última manifestação, porque o nosso tempo está infelizmente terminando, e quero agradecer muito mesmo. Foi um bate-papo que eu acho que foi bastante proveitoso, e que experiência de vida rica que a senhora tem. Parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, por estar aqui, essa experiência, né, dessa noite, e dizer que eu me considero uma pessoa muito feliz por estar aqui em Farroupilha, convivendo nessa cidade maravilhosa, podendo passar as experiências de vida que eu tenho para essas pessoas que realmente merecem o que a gente tem para dar. Muito obrigado pela atenção, obrigado por estar conosco. Voltaremos.